Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Depois desta saudação mais litúrgica, uma saudação mais comum a todos nós, bom dia a todos, e de uma forma especial queremos saudar todos aqueles que nos vão acompanhar pela televisão. Recordamos de forma mesmo muito particular os idosos, os doentes. Permitem que nos aproximemos e comunguemos e se construa a união que todos ansiamos construir. Hoje o Evangelho é mesmo muito exigente. O Senhor convida-nos a um amor maior. Nem sempre o nosso coração está disponível, nem sempre nos dispomos a viver no amor de Deus, no amor do Senhor. Para então celebrarmos santamente esta Eucaristia, vamos reconhecer que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos santos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia.
Oremos. Fiquemos sempre em palavras e obras o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Penetraram de noite no meio das tropas. Saul estava deitado a dormir no acampamento, com a Então Abissai disse a David: Deus entregou-te hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa que de um só golpe eu o cravo na terra com a sua lança e não terei de o atingir segunda vez. Mas Davi respondeu a Abissai: Não o mates. Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Davi levou da cabeceira de Saul a lança e o cantil, e os dois foram-se embora. Ninguém viu, ninguém soube, ninguém acordou. Todos dormiam por causa do sono profundo que o Senhor tinha feito cair sobre eles. Davi passou ao lado oposto e ficou ao longe no cimo do monte, de sorte que uma grande distância os separava. Então Davi exclamou: Aqui está a lança do rei. Um dos servos venha buscá-la. Ele entregou-te hoje nas minhas mãos, e eu não quis atentar contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
castigou segundo as nossas culpas. Como o Oriente dista do Ocidente, Assim Ele afasta de nós os nossos pecados, como um pai se compadece dos seus filhos. assim o Senhor se compadece dos que o temem. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi criado como um ser vivo. O último Adão tornou-se um espírito que dá a vida. O primeiro não foi o espiritual, mas o natural. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo homem veio do céu. O homem que veio da terra é o modelo dos homens terrenos. O homem que veio do céu é o modelo dos homens celestes. E assim como trouxemos em nós a imagem do homem terreno, procuremos também trazer em nós a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas.
Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra. E a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não o reclames. Como querias que outros façam o mesmo, fazei-lo vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que o amam. Fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros, será usada também convosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura de hoje, nós escutávamos que David, um jovem, foi escolhido para ser rei de Israel, estava a ser perseguido por o rei Saul, porque não queria que David ficasse com o seu lugar. Mas Saul tinha-se portado mal. Por isso, Deus mandou o profeta Samuel ungir David como rei e seria David que iria ficar a reinar em Israel. Saul encheu-se de inveja e de ciúme e desejoso de vingança. Foi atrás de David. David escondeu-se no deserto, escondeu-se numa gruta. Sabes que Saul, à noite, foi descansar nessa gruta e adormeceu. E David estava lá dentro. O amigo de David disse-lhe: olha, está aqui o teu inimigo. Deus fez com que ele ficasse à mercê da tua vontade. Por isso podes matá-lo. Qual foi a resposta? Porque está errado, mas David disse mais: não podemos fazer mal ao ungido de Deus. Sabes, ungido é cristão. Ungido é português. Cristão seria grego. Ou seja, todos nós que somos cristãos somos ungidos. Então diz David: não se pode fazer mal ao ungido de Deus.
Pois, mas todos nós que somos ungidos, recebemos o Espírito Santo para quê? Recebemos o dom de Deus, aquilo que Deus tem mais próprio dele, o amor. Recebemos esse amor para quê? Para ser capaz de olhar para todos os homens e todas as mulheres e... Quem é que vamos lá ver? Em todos os homens e em todas as mulheres. Vamos ver Deus. Os nossos irmãos. Isso é fácil. O que é que vós achais? É fácil? Não, pois não. Às vezes nós também temos assim uma vontade de vingança, não temos? Às vezes também ficamos um bocadinho ciumentos, não ficamos? Queremos aquilo que os outros têm e não estamos disponíveis para... Às vezes acontece, não acontece? Pois, mas olha aí, às vezes é muito mais difícil que isso. Porquê? Porque há homens e mulheres que muitas vezes nós olhamos para eles e vemos um inimigo. O que é um inimigo? Uma pessoa que não é amiga do outro, uma pessoa que nos quer fazer mal. E é fácil olhar para essa pessoa e ver nela um filho de Deus, um irmão. Não, pois não. Pois, mas o que Jesus nos diz é que nós devemos de amar os nossos inimigos. Como é que vamos fazer isso? Como é que nós vamos ser capazes de amar os nossos inimigos? Rezar por eles? Eu acho que precisamos mais de rezar por nós, para que o nosso coração seja capaz de amar. Tem que ser mais alto. Falar com eles, pois. Se calhar temos que nos aproximar e descobrir que ele não é assim tão mau. Pois, sabeis, quanto mais próximos formos dos outros, mais seremos capazes de ver os outros com o amor que Deus os ama. O amor com que Deus os ama. E então seremos capazes de ver neles mais do que aquilo que eles fazem. Sim, fizeram às vezes coisas feias. Acontece, não acontece? Mas se nós formos capazes de olhar com o amor com que Deus os olha, vemos neles mais do que os seus atos, mais do que as suas ações. Somos capazes de ver que ali está um filho de Deus. Ali está um filho de Deus. Perceberam? Pois é muito exigente aquilo que Jesus nos pede. Amar os nossos inimigos, é verdade. Mas não é com o nosso amor que nós o vamos fazer, é com o amor de Deus. E para receber esse amor, o que é que nós precisamos? Ora, digam lá, o que é que nós precisamos? Precisamos de rezar, de orar, de fazer silêncio, de vir à Eucaristia, de acolher esse amor, para deixar que Ele trabalhe o nosso coração, para que o coração cresça e seja capaz de amar a todos. Então a missão que nós temos para este domingo é complicada ou não? Qual vai ser a vossa missão agora, este domingo e esta semana? Amar toda a... Como é que vós ides fazer isso? Lá na escola, como é que vós ides amar os vossos adversários do futebol? É fácil. Olha, isto acontece em casa, se vós estiveres atentos. Nós lá em casa também não nos portamos sempre bem, pois não? Há uma parte às vezes que é assim um bocadinho hostil, não é? E como é que os pais fazem? Aí continuamos a ser um bocadinho hostis. Um par de estalos para cada um. Continuamos a ser um bocadinho hostis. Como é que os pais fazem? Olha, os pais até são capazes de nos chamar a atenção. São ou não são?
Às vezes até ralham connosco, não ralham? Mas os pais deitam-se sem vir se despedir de nós, sem nos dar um abraço, um beijo. Não conseguem, pois não. Quer dizer que nós portámos-nos mal e eles ralharam connosco, mas o que é que venceu? O amor. Estás a ver como isto acontece em casa? Está sempre a acontecer em casa. Para vivermos em família, o amor tem que estar sempre a vencer. E não podem estar a vencer quem? Os pares de estalos, não é? Não podem estar a vencer esses, não. O amor tem que acabar por vencer. E nós às vezes também ficámos um bocadito magoados, porque o pai ralhou muito, castigou-nos demais e deu-nos uma sapatadita. Pronto, o pai, olha, foi por impulso. Não devia ser, mas foi por impulso. E nós ficámos assim um bocado doídos, não é? Mas quando o pai vem, ou a mãe, e nos dá um beijinho, nos dá um abraço, se vem despedir de nós à noite, vem rezar connosco à noite, quem é que vence? O amor. Então, olha, eu vou-vos convidar a uma coisa muito simples agora. Vamos fechar os olhos. Ora, vamos lá. E do fundo do coração, vamos pedir a Jesus, mas pedir mesmo, para que o amor vença sempre, todos os dias, em todas as coisas da nossa vida. Ora, vamos lá. Vamos professar a nossa fé? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. No novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, ao Pai do céu, que é misericordioso para com todos, e abramos o nosso coração às dimensões daquela oração que Jesus nos ensinou, suplicando humildemente: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. A Santa Igreja que se estende pelo mundo inteiro, para que, vencendo a tentação de julgar e condenar, manifeste sempre e em tudo a misericórdia de Jesus, oremos ao Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos crentes de todas as religiões da terra, para que amem aqueles que os não amam e perdoem aqueles que os perseguem, oremos ao Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos povos e países mais pobres, para que as nações mais poderosas do mundo respeitem os seus direitos e destinos, oremos ao Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos homens violentos como Saul e pelos pacíficos como David,
Para que não se deixem dominar pela vingança e lutem pela paz, oremos ao Senhor. Senhor, socorre-nos e salva. Pelos membros da nossa Assembleia, para que, por palavras e por obras, amem, perdoem e façam o bem que agrada a Deus, oremos ao Senhor. Senhor, socorre-nos e salva. Senhor nosso Deus, ensinai-nos a compreender as palavras do vosso Filho e a seguir o seu exemplo, para que o vosso amor em nós acolha todos os homens como irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que celebremos dignamente estes divinos mistérios, de modo que os dons oferecidos para a vossa glória sejam para nós fonte de eterna salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Oh
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé, na esperança e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Todos os meninos e meninas, adolescentes e jovens que fizeram anos, que celebraram o seu aniversário natalício durante a semana, podem aproximar-se do altar para receber a sua prenda. Saudai-vos no Pai de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Nós pedimos, Deus Omnipotente, que este sacramento de salvação seja para nós penhor seguro de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, comungam. Deus, Pai Todo-Poderoso, fonte de bênçãos e defensor das crianças, dignai-vos abençoar este pão que estas crianças levam consigo e dignai-vos orientá-las para virem formar parte do vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos partir com alegria. Pedi a todos os colaboradores que estivessem atentos à agenda paroquial para verem os avisos, as reuniões que temos durante a semana. Não se esqueçam, temos uma missão muito importante para esta semana. Qual é? Deixar que o amor vença sempre. Ao fim do dia, o amor tem que vencer. Tem que ir vencendo durante o dia, mas no fim tem que estar as contas bem feitas. Vamos partir com alegria. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.